Incêndio destrói creche no município de Forquilinha. Suspeita é que a ação tenha sido criminosa. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou não ver ilegalidade no inquérito aberto pelo próprio STF para apurar denúncias de fake news. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Procurador da República, Deltan Dallagnol, defendeu prisão após a condenação em segunda instância. Vigília dos Jovens que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma foi um sucesso. No esporte, Tigre reage, empata com o Figueirense, mas resultado não foi suficiente para ajudar Carvoeiro a fugir da zona do rebaixamento. E ainda o desempenho dos demais clubes do estado nas séries A e B do Campeonato Nacional. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Um incêndio registrado durante o final de semana em uma creche de Forquilinha deixou alunos sem aula nesta segunda-feira. A suspeita é que a ação tenha sido criminosa. Acompanhe na reportagem da jornalista Débora Correia. Era pouco antes das 2 horas da tarde quando a população no bairro Cidade Alta, em Forquilinha, percebeu a fumaça e chamou os bombeiros. Nessa hora, segundo os moradores, chovia bastante. A preocupação maior era se havia alguém no local, já que crianças costumam brincar por ali nos finais de semana. Eu estava aqui no meu tio aqui do lado, daí a gente viu os primeiros fumaça ali, né, do lado ali, e onde nós chamamos o corpo de bombeiros e viemos aqui averiguar a fumaça. O fogo espalhou muito rápido, né, com o vento. A unidade estava fechada e ninguém estava no local. Por isso, apenas danos materiais foram registrados. A gente veio aqui, veio um monte de gente olhar, meu irmão até pulou para ver se tinha alguma criança ali dentro, né, mas não tinha ninguém. A Secretaria de Educação do município chegou logo em seguida no local, depois de ter sido informada pela comunidade. Nós recebemos o comunicado aqui da própria comunidade, né, que nos chamou, nos avisou desse lamentável episódio. Mas não pudemos fazer muita coisa, né? Ficou a cargo realmente do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que já veio prontamente atender, né, essa ocorrência e a gente teve essa perda, né, de mais de 75% de todo o ambiente escolar. Os bombeiros usaram mais de 16 mil litros de água no combate às chamas, mas quando o combate começou, o fogo já tinha tomado quase toda a edificação. Da creche Sonho Mágico sobrou pouca coisa. A perícia foi realizada nesta segunda-feira, mas ainda não há um resultado. De qualquer forma, a Secretaria de Educação de Forquilinha trabalha com a possibilidade de que o incêndio tenha sido criminoso. Isso porque, segundo a secretária de Educação do município, há alguns indícios que apontam para isso. Nós levantamos essa possibilidade de ser criminoso em função do arrombamento da porta lateral, de gavetas abertas, de objetos que foram mexidos, né, na unidade, então leva a esse pensamento, mas vamos aguardar a avaliação da perícia, né? O IGP ficou de vir hoje para fazer essa avaliação, então em confirmar os motivos, né? Segundo a secretária, situações de vandalismo são recorrentes nessa localidade, mas nunca algo tão sério como a situação registrada nesse domingo, com a possibilidade de um incêndio criminoso. Nós vivemos isso constantemente nesse bairro, infelizmente, a questão do vandalismo, né, nos prédios públicos, principalmente na quadra, na escola aqui que fica ao lado, na unidade também com a utilização do espaço externo, né? Mas esse foi o que mais trágico, o que mais nos trouxe um problema, não só para a Secretaria de Educação, mas principalmente para os pais, né?
e para as crianças que precisam e que devem estar na escola buscando seu desenvolvimento de forma ampla, né, integral, como é de direito deles. A creche Sonho Mágico faz parte da rede pública municipal e atendia 73 crianças de 0 a 3 anos. Por causa do incêndio, os serviços estão suspensos por tempo indeterminado. Nós estamos construindo agora um plano, né, de atendimento junto com a comunidade, junto com a diretora, o prefeito, o vice-prefeito também estão envolvidos nesse processo. A nossa intenção é poder realocar essas crianças aqui mesmo no bairro, com a alocação de um imóvel ou a adaptação no próprio centro comunitário aqui. Mas precisamos, né, com certeza, que as famílias compreendam esse processo. Se perdeu muita coisa, inclusive entregamos na semana passada muitos brinquedos, né, que a gente acabou fazendo uma grande compra, foi entregue, que nem tinham sido utilizados ainda pelas crianças, bem como toda a parte de berços e camas, enfim, armários, e agora a gente precisa também fazer uma nova compra, né, porque a gente tem sempre algo, mas não vai atender toda a demanda, né? São 73 crianças e com muitas especificidades. A educação infantil requer isso, então a gente tem que fazer isso com muita cautela. Aos pais, por enquanto, resta aguardar os encaminhamentos que devem ser dados pela Secretaria de Educação nos próximos dias. Imagina, complicou hoje era para mim trabalhar, eu estou aqui sem onde deixar ele, não tenho ninguém realmente para deixar ele para ficar. Eu não sei o que a gente vai fazer agora, né? Como nós todos, não só eu, mas como todas as mães que estão precisam da creche, imagina, né? A gente nem sabe onde vai deixar. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou não ver ilegalidades no inquérito aberto pelo próprio STF para apurar denúncias de fake news. A investigação começou em março e foi aberta pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para justamente investigar ofensas feitas contra os ministros da Corte. A afirmação de que não há ilegalidade no inquérito aberto pelo STF foi feita por meio de um parecer entregue pelo chefe do Ministério Público Federal, Augusto Aras, ao próprio Supremo. O Procurador-Geral da República disse que o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, agiu em conformidade com o regimento interno do STF, tanto ao abrir o inquérito sem um pedido da Polícia Federal ou do Ministério Público, quanto ao nomear o ministro Alexandre de Moraes como o instrutor do processo. O inquérito aberto em março desse ano pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, investiga ameaças e ofensas feitas contra os ministros da Corte. Por conta deste inquérito, em abril, o STF determinou a um site e a uma revista a exclusão de reportagens que ligavam o ministro Dias Toffoli à construtora Odebrecht, investigada na Operação Lava Jato. Ainda no mesmo mês, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão aqui no Distrito Federal, em São Paulo e em Goiás, contra 7 pessoas suspeitas de fazerem postagens ameaçadoras e caluniosas sobre os ministros do STF nas redes sociais. A situação se tornou ainda mais polêmica, já que qualquer decisão sobre a continuidade do inquérito só pode ser tomada pelo próprio STF. Na época das decisões, a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu o arquivamento do inquérito. De acordo com Dodge, a investigação era ilegal, já que os ministros do STF eram investigadores e julgadores, o que, para a ex-procuradora, feria as regras impostas pelo sistema penal brasileiro. Além de Raquel Dodge, a Associação Nacional dos Procuradores da República e o partido Rede Sustentabilidade entraram com ações contra a investigação. Para Augusto Aras, a atuação do STF é legítima, mas deveria contar com a participação do Ministério Público Federal, já que o órgão é o responsável por receber elementos colhidos em todo tipo de investigação criminal e é quem pode assegurar a garantia dos direitos fundamentais dos investigados. Ao final do parecer entregue, Aras ainda questionou a falta de informações sobre os alvos do inquérito. O procurador pediu ao Supremo que apresente a íntegra da portaria de instauração do inquérito para os órgãos que questionam a legalidade da ação. A seguir, Vigília dos Jovens que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma foi considerado um verdadeiro sucesso.
A segunda-feira foi de céu nublado e chuvas isoladas em determinadas regiões aqui do sul. Confira agora como se comportará o tempo no restante da semana no sul de Santa Catarina. Amanhã, terça-feira, o sol aparece na região. Porém, a instabilidade persiste e teremos pancadas de chuvas isoladas entre o final da tarde e o início da noite. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima de 36. Na quarta-feira, o sol volta a aparecer na região. Mas, a exemplo de terça, teremos pancadas de chuva no final da tarde e também durante a noite. As temperaturas continuarão elevadas. A mínima será de 22 graus e a máxima de 30. Na quinta-feira, o céu estará encoberto. Nebulosidade em todo o sul do estado, com chuva distribuída durante todos os períodos. A temperatura cairá um pouco. A mínima será de 15 graus e a máxima de 25. Na sexta, a nebulosidade diminui, porém o céu ainda estará parcialmente nublado. Existe a chance de chuva isolada. A mínima será de 17 e a máxima de 28 graus. O procurador da República, Deltan Dallagnol, defendeu a prisão após a condenação em segunda instância. Segundo o coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, nenhum princípio da Constituição é absoluto. Procurador da República e coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, participou de um congresso de direito em São Paulo. Ele falou sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal da prisão após condenação em segunda instância. Disse que, se for aprovada, a decisão pode favorecer crimes de corrupção no país. Justiça lenta no Brasil não é só injustiça. Justiça lenta no Brasil é impunidade. Por isso nós estamos todos muito preocupados com os efeitos dessa decisão do Supremo sobre o combate à corrupção. A maior parte dos países do mundo que adota a presunção de inocência permite a prisão da pessoa depois de uma sentença em primeira ou em segunda instância. Além disso, no Brasil, a possibilidade de discutir provas e fatos se encerra na segunda instância. Nenhum princípio da Constituição é absoluto. Na última segunda-feira, Dallagnol recusou uma promoção na Procuradoria. Enviou um ofício ao Conselho Nacional do Ministério Público Federal, dizendo que não tem interesse na vaga e assim vai continuar à frente da coordenação da Lava Jato em Curitiba. Dallagnol tinha direito a uma promoção para a Procuradoria Regional da República e passaria a atuar na segunda instância. Mas isso implicaria na saída da Força-Tarefa da Lava Jato, que atua em primeira instância. O procurador rejeitou a proposta. O Ministério Público Federal no Paraná informou que Deltan tomou a decisão após conversar com outros procuradores da Lava Jato e alegou aspectos pessoais e profissionais. A saída da operação seria considerada honrosa, já que a promoção acontece por tempo e merecimento e funcionaria como uma espécie de escape para a pressão que o procurador sofre por causa do vazamento de áudios envolvendo a Operação Lava Jato. Durante o congresso, Dallagnol defendeu a operação e disse que a Lava Jato vai continuar a todo vapor. Só nesse ano, a Lava Jato já fez acordos de recuperação de valores de mais de 2 bilhões de reais. Isso no país em que a regra é não se recuperar nenhum centavo. A Lava Jato em Curitiba apenas é responsável por 8 dos 10 maiores acordos de recuperação de valores da história do nosso país. No final da noite de sexta-feira, os jovens da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma se reuniram na Vigília Jovens que Vencem. O evento varou a madrugada de sábado. A noite da última sexta-feira foi especial para a juventude da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma e região. Os jovens que vencem organizaram a primeira vigília Night for Jesus, o Renovo, um momento que vem sendo preparado já há algum tempo. Tem sido uma vigília abençoada, nós temos presenciado momentos especiais dos jovens se derramando, se entregando a Cristo. E é um momento, como nós mesmos nos preparamos durante toda essa semana, subindo o monte para buscar de Deus a direção, orando, consagrando esse momento. E tem sido uma bênção, tem sido algo maravilhoso, a qual nós começamos agora, vamos dizer assim, iniciamos uma caminhada onde cremos que outros momentos como esse virá e com certeza será uma bênção a cada momento, a cada instante que estejamos nessa jornada e nessa comunhão
com a juventude que vence, né? No nome de Jesus. A vigília, que começou por volta das 10h30 da noite, se estendeu por toda a madrugada e contou com louvor e muito aprendizado na palavra. É a palavra que mexeu com o nosso coração, né? A gente já veio de um louvor com muito quebrantamento, com muita rendição. E esse é o desejo do nosso coração, que a nossa geração, esse tempo, os jovens desse tempo, estejam com os corações rendidos, renovados, mas também quebrantados, para serem despertados pela palavra de Deus. O líder estadual de jovens conta que o tema do Night for Jesus tem sido muito trabalhado em todo o estado. Para ele, é tempo dos jovens viverem um renovo. É nós que muitas vezes pensamos que podemos viver sem tua presença. Se quebrante agora na presença de Deus. A gente está aí nesse trabalho maravilhoso, assim como no início de tudo, o Senhor tem colocado no nosso coração que é um tempo de renovo, aonde nós vamos ver aí novidades, vamos nos esforçar para que o renovo esteja presente no nosso meio, não somente na questão jovens, mas no nosso ministério, na nossa igreja e principalmente em nossas vidas. Então eu creio que esse renovo ele está começando a acontecer no estado de Santa Catarina. O Night for Jesus contou com a presença de dezenas de jovens que saíram daqui renovados. Essa noite foi uma noite preparada pelo Senhor. Nós nos preparamos muito e esperamos muito por essa noite. Nós subimos a semana toda no monte, oramos, pedimos que a presença do Senhor fosse palpável nessa noite. E eu tenho certeza que foi tocado a vida, o coração dos jovens. A minha também foi sentir a presença do Senhor. E eu glorifico o nome dele, porque o nosso alvo aqui era adorar o nome do Senhor Jesus. E para a honra e glória do Senhor, foi uma bênção maravilhosa. É verdade. E como o tema já vem dizendo, né, Night for Jesus, o renovo, jovens estão aqui para ter assim um renovo da intimidade, um renovo da comunhão com Cristo, o qual nós vimos em oração, apresentando a Deus até por aquele jovem, aquele filho de Deus que saiu da casa do Pai e hoje está podendo voltar a ter esse encontro com Deus, essa intimidade, e assim está sendo o nosso Night for Jesus, um lugar de bênçãos, um momento maravilhoso e único que estamos vivendo aqui hoje. Um renovo que começou na vigília, mas que continua a partir de agora. Eu creio assim que desde o início, até como tem sido até o fim, né, dessa vigília, o Senhor ele tem abençoado, ele tem se feito presente, realmente foi uma noite de renovo, e eu creio que é um dia que vai ficar marcado na vida de todos que estiveram presentes. Por quê? Porque eu creio que esse dia já estava escrito por Deus, eu creio que cada um que esteve aqui foi cada um que foi escolhido por Deus para estar aqui, e isso aqui é só o início. Nós temos muitas coisas, muitas novidades ainda para viver com Cristo, e todos aqueles que estiveram, ou como você que está vendo esse vídeo, está vendo essa entrevista, você também pode fazer parte desse renovo. A seguir, Tigre reage, empata com o Figueirense, mas o resultado não foi suficiente para ajudar o Carvoeiro a fugir da zona do rebaixamento. Agora vamos falar de esporte. No clássico do último sábado, em Floripa, o Criciúma saiu perdendo para o Figueirense por 2-0. O Carvoeiro até reagiu, mas o empate não melhorou em nada a situação do Tigre na Série B. O rebaixamento parece mesmo ser uma questão apenas de tempo. O Tigre tentou primeiro com Léo Gamalho, o chute foi sem direção. O Figueira respondeu na mesma moeda, chute fraco e sem direção. No final do primeiro tempo, Felipe Mateus pegou da entrada da área e mandou no ângulo. Figueirense 1-0. No início do segundo tempo, Rafael Marques aproveitou o rebote para ampliar para o time da capital. Figueira 2-0. O gol animou o Furacão do Estreito. Jefferson, de fora da área, mandou a bola na trave e por pouco não fez o terceiro. A reação carvoeira começou aos 38 minutos. Léo Gamalho bateu de fora da área. A bola desviou na zaga e morreu no fundo do gol. Figueirense 2-1.
E o impossível aconteceu. Léo Gamalho mandou para o fundo das redes. Reação tricolor. Final, Figueirense 2, Criciúma também 2. Bom, e o papo continua girando em torno do esporte. Vamos conferir o desempenho dos demais clubes de Santa Catarina nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Começamos pela classificação da segunda divisão. Na Série B, o Bragantino continua na liderança com 62 pontos. O Sport é o segundo com 56. O Atlético Goianiense tem 50 e é o terceiro. Na quarta posição, fechando o G4, está o Coritiba com 48 pontos, 13 vitórias e saldo positivo de 8 gols. O América Mineiro é o quinto e soma 48 pontos, 13 vitórias e saldo positivo de 6 gols. O CRB com 46 pontos é o sexto. O Botafogo de Ribeirão Preto vem na sétima colocação e soma 44 pontos, 12 vitórias e saldo positivo de 2 gols. O Operário do Paraná é o oitavo melhor colocado com 44 pontos, 12 vitórias e saldo negativo de 6 gols. O Paraná é o nono e soma 44 pontos e 11 vitórias. Na 10ª posição está a Ponte Preta, que tem 41 pontos. Os catarinenses permanecem na zona do rebaixamento. O Figueirense é o 17º com 32 pontos. O Criciúma é o 19º com 30. Pela 32ª rodada, os times de Santa Catarina entram em campo somente no sábado. Às 4h30 da tarde, o Figueirense vai encarar o Vitória. A partida será em Salvador, na Bahia. Às 7 da noite, o Criciúma encara o São Bento de Sorocaba. O duelo será no estádio Heriberto Wilson, em Criciúma. Agora vamos falar de Série A. No sábado, a Chapecoense foi ao Maracanã enfrentar o Fluminense. A Chape saiu na frente com este gol de cabeça de Everaldo. Chapecoense 1-0. Marcos Paulo empatou para os donos da casa. Final, Fluminense 1, Chapecoense também 1. Ontem, debaixo de muita chuva, o Avaí recebeu a visita do Palmeiras. Daverson de cabeça fez o primeiro do Porco, Palmeiras 1-0. João Paulo, cobrando pênalti, empatou para o Leão da Ilha 1-1. Também de pênalti, Gustavo Scarpa recolocou o Palmeiras em vantagem. Final, Avaí 1, Palmeiras 2. Na Série A, o Flamengo é o líder com 67 pontos. O Palmeiras é o segundo com 57. O Santos é o terceiro com 52. O São Paulo com 49 é o quarto. O Internacional é o quinto e soma 45 pontos e 13 vitórias. Na sexta posição, com 45 pontos e 11 vitórias, aparece o Corinthians. O Grêmio é o sétimo com 44. O Atlético Paranaense com 42 pontos é o oitavo. Na nona posição figura o Bahia, que até aqui somou 41 pontos. O Goiás é o 10º e tem 38. Os catarinenses continuam nas duas últimas posições. A Chapecoense é a 19ª com 18 pontos e o Avaí o 20º com 17. Na 29ª rodada, a Chapecoense vai a Belo Horizonte encarar o Atlético Mineiro. A partida será na quarta-feira às 7h30 da noite na Arena Independência. No mesmo dia e horário, o Avaí recebe em Floripa, no Estádio da Ressacada, a visita do Fortaleza. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Para você, um bom início de semana e até amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.